Já abriu aí Jonas 4? Minha Bíblia está ficando cheia de papel. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. É ruim, né? Verdade. Jonas 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E acaba aí o livro do profeta Jonas. É muito legal o final de Jonas, porque encerra com a palavra de Deus, mas para nós e para nossa curiosidade não tem final. E parece que algumas histórias, elas terminam de forma mais interessante se ela não dá o final. É interessante perceber isso porque nós temos uma tendência aos finais hollywoodianos. Termina com um casamento, filho nascendo, e parece que a história humana se encerra ali. Mas Jonas, ela rompe um pouquinho com isso, né? Essa história, essa narrativa, ela não termina de forma como nós esperamos. Isso tem uma razão. Gente, eu estou tossindo, mas eu não tive contato nenhum com pessoas assim, tá? Pessoas infectadas com coronavírus, tá bom? Bom, mas antes da gente falar do final, eu quero fazer mais ou menos como eu tenho feito e dividido Jonas. Eu quero falar um pouquinho sobre Jonas, um pouquinho sobre Deus e um pouquinho sobre nós, tá bom? Quando a gente olha para Jonas, nós temos um detalhe que permeia Jonas no capítulo 4. Se no capítulo 1 ele era fujão, no capítulo 2 ele é um crente que ora, se no capítulo 3 ele é um pregador meio estranho, no capítulo 4 nós temos um Jonas irado. E por duas vezes você percebe a ira de Jonas presente aqui. A primeira, em relação a Deus não destruir Nínive, e a segunda, pelo fato da planta ser destruída. Se você observar muito simples, tanto a ira de Jonas em relação a Nínive, quanto a ira de Jonas em relação à planta, são iras superficiais. Ele está bravo, ele está irritado, mas ele não tem controle sobre nenhuma das situações. Mas ele fica irado com as duas situações. Ele fica pé da vida com as duas situações. Não foi ele que plantou o homem, não foi ele que construiu Nínive, não foi ele que decidiu destruir Nínive, não foi ele que decidiu perdoar Nínive, mas ele estava bravo por causa disso. Também não foi ele que plantou a planta,
Não foi ele que cuidou da planta, e esse é o argumento de Deus. Não foi ele também que destruiu a planta, mas ele ficou irritado com a planta. Quantas vezes nós ficamos irritados com situações que nós não temos controle? Jonas está completamente irado com algo que ele não tinha controle. Com algo que não estava diante dele, na mão dele. Algo que ele não podia nem dizer assim, é isso ou não é isso. Ele não tinha domínio sobre essas coisas. É interessante perceber também que, além da ira de Jonas, ele também é alguém que não se alegra na salvação. Milhares de pessoas estavam sendo salvas, milhares de pessoas estavam tendo a sua vida preservada, milhares de pessoas agora passaram a ter uma nova oportunidade, um novo tempo de vida, e Jonas não se alegra com isso. Jonas não se alegra com a salvação daquelas pessoas. Pelo contrário, ele fica irado com Deus por causa disso. Tem algumas pessoas que se acham donas da igreja, que se acham julgadoras de que uma pessoa merece salvação ou não, que se encaixa bem no quadro de Jonas aqui, né? Algumas pessoas que queriam ver você, talvez, fora da igreja, e se alegrariam muito mais em apontar o dedo e dizer assim, tá vendo? Eu não falei que aquela pessoa não merecia estar na igreja? Do que se alegrar pelo fato de você estar aqui. E eu tenho encontrado várias pessoas por aí, exatamente com esse paradigma e com essa resposta. Agindo muito mais como julgadores da salvação das pessoas, do que se alegrando naquilo que Deus está fazendo. Jonas está assim. E nós precisamos olhar para o nosso coração, para que o nosso coração não seja uma fábrica de julgamento e de condenação para as pessoas. Mas ainda olhando para Jonas, eu começo a perceber que Deus não é a felicidade de Jonas. Por quê? Primeiro, Jonas não queria cumprir a vontade de Deus, fugiu. Segundo, quando ele ora para não morrer. Terceiro, quando ele prega de uma maneira relaxada. Quarto, quando Deus decide não destruir Nínive, Jonas fica irado com Deus. Em outras palavras, Deus não é a felicidade de Jonas. Em outras palavras, Jonas só era um profeta enquanto lhe agradava ser profeta. Quando persistia a ideia de que ele precisava cumprir a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, seguir o plano de Deus, literalmente, Deus não era a felicidade dele. Ele amava muito mais a fama de ser profeta do que propriamente ser profeta. Ele amava muito mais a nação dele do que o próprio Deus. Ele amava muito mais a família dele do que Deus. Então Deus não era a felicidade dele. Ainda olhando para esse texto, olha que interessante. Em algum lugar da Bíblia, você vê algum profeta, algum pregador reclamar a respeito de quem Deus é? Vocês já viram isso em algum lugar? Moisés reclamou dos atributos de Deus. João Batista reclamou dos atributos de Deus. Jonas reclama. Olha o que ele diz no versículo 2. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. O que ele está fazendo? Ele está descrevendo os atributos de Deus, mas ele está reclamando, murmurando por causa de quem Deus é. Reclamando de quem Deus é. Quando você olha para um profeta, quando você olha para alguém que proclama a palavra de Deus, você pensa assim, eu nunca vou reclamar a respeito de Deus. A respeito de quem Deus é. A respeito da justiça. A respeito do amor. É interessante porque as pessoas gostam de pregar a respeito do amor. Jonas está reclamando do amor de Deus. Jonas está reclamando do amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você reclama do amor de Deus na sua vida? Segundo, você seria exatamente como Jonas é como profeta? Talvez você esteja pensando assim, não, eu não quero ser como Jonas.
Mas a resposta mais sincera que nós podemos dar é: constantemente nós agimos iguais a Jonas. Mas, ainda olhando para Jonas, tem mais coisas sobre Jonas só no capítulo 4. Jonas se importa muito mais com coisas do que com pessoas. Ele estava muito mais preocupado com a planta do que com aquelas pessoas. Se nós observarmos bem, o que Deus está dizendo aqui é que as pessoas são mais importantes do que as plantas. Você está entendendo isso? Eu preciso te lembrar algo que a nossa teologia afirma, tá? A coroa da criação é o ser humano. Não é natureza, não é fauna, não é flora. Com isso, nós não estamos rejeitando a importância de fauna e flora, mas nós estamos colocando elas, subjugando elas abaixo do ser humano. Tem algumas pessoas que colocam cachorro, planta, acima de ser humano, e usam frases como essa: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. O que elas estão dizendo? Deus não fez direito quando criou o ser humano. Os animais são melhores do que os seres humanos. Em outras palavras, isso é pecado. Eu não estou dizendo que você não deva amar o animalzinho, como que é o nome do gato lá? Yoshi. Eu acho que tem que amar o Yoshi. Eu acho que tem que amar o Haruki. Mas eu acho que antes do Yoshi vem o Douglas e vem a Rafa. E antes do Haruki vem o Perry e vem a Joyce. Eu estou falando só família, tá? A gente estende isso, tá bom? Antes do Yoshi vem o Lucas. Antes do Yoshi vem a Josi. E assim por diante, tá? E assim por diante. Porque nós temos que entender o que é prioritário dentro do reino. E o prioritário é pessoas. Eu estou falando de coisas assim, mas eu tenho que te lembrar também aquilo que você tem. Pessoas vêm antes do seu carro. Pessoas vêm antes do seu celular. Pessoas vêm antes do teu emprego. Pessoas vêm antes da sua formação. E assim por diante. Está dando para entender isso? Jonas coloca as coisas em primeiro lugar. Jonas constrói um abrigo para ver o circo pegar fogo. Sabe o que Jonas tinha em mente? Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Gênesis 19. Essas duas cidades foram destruídas. E lá tinha um personagem chamado Ló. E Deus manda Ló sair e não olhar para trás. Lembra? Eu imagino que a mulher de Ló estava tão curiosa, ou apaixonada demais ainda por Sodoma e Gomorra, que ela olha para trás. Eu imagino a curiosidade dela, pensando assim: vamos ver o circo pegar fogo. Vamos ver o fogo caindo do céu. Jonas está fazendo exatamente isso. Ele estava pensando que ia cair fogo do céu, e ele estava querendo ver tudo aquilo. Ele estava querendo ver pessoas gritando na hora que estivesse morrendo. Era isso. Se você pegar e olhar friamente para o que Jonas estava fazendo ali, Jonas estava sendo um completo, como que é o nome? Psicopata. Ele estava querendo ter prazer em ver pessoas morrendo. Isso é quase diabólico, para dizer longe de qualquer figura humana. Era esse Jonas que estava ali presente. Jonas não estava ali querendo observar uma das maiores conversões em massa que já existiram. Em outras palavras, se nós formos categorizar avivamentos, talvez o que aconteceu em Nínive foi um dos maiores avivamentos da história. Pessoas que eram más, corruptas, cruéis, foram convertidas. E a maior conversão da história, Jonas estava presenciando, mas não estava valorizando tudo isso. Como que eu sei disso? O versículo 1. Jonas ficou profundamente descontente.
Ele está frustrado. Ele está frustrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui queriam ver a cidade de Montemor sendo convertida? Montemor nem se compara a Nínive. Eu queria ver. Eu queria ver o povo sendo trabalhado por Deus, tendo a sua vida transformada e assumindo um compromisso com aquele povo. Jonas não estava preocupado com isso. Bom, dito tudo isso sobre Jonas, eu tenho que falar um pouquinho sobre Deus. Deus é o personagem principal da Bíblia. Por quê? Deus conhece coração. Deus sabia do coração de Jonas. Estava olhando para o coração de Jonas, observando o coração de Jonas. Nós cantamos um pouquinho, lembramos do Salmo 139, mas o final do Salmo 139, versículo 24, versículo 25, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminhar. Vê se há em mim algum pensamento mau, alguma coisa que te desagrade. Deus conhece o nosso coração. Lá em Apocalipse, em uma das 7 cartas às igrejas, Jesus diz assim: conheça as tuas obras. Em outra igreja ele diz assim: eu ando no meio da igreja. Por que de tudo isso? Porque ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração de Jonas, ele conhece o nosso coração. Eu já falei de Jonas na perspectiva de quando ele entrou na barriga do peixe, de quando ele saiu, e do efeito provável que os sucos gástricos fizeram em Jonas. Agora, tem um detalhe interessante: Jonas faz um abrigo, não faz? Deus manda uma planta, não manda? E ele se abriga sobre a planta, não é? Se ele verdadeiramente perdeu melanina, se ele verdadeiramente estava branco, pálido, numa figura fantasmagórica, quando a planta surge e ele fica debaixo da planta, ele tem alívio. A pele dele não ia queimar, ele não ia sentir tanto aquilo. Agora, quando Deus tira aquela planta, ele volta a sentir o calor. E daí ele fica irado, ele fica nervoso. E Deus sabia que ele ia ficar nervoso por aquela situação. Ele estava nervoso por sofrer na pele, mas ele não estava triste pelo povo de Nínive que ia sofrer na pele. Mas por causa dele ele estava. Então o que Deus está descrevendo do coração de Jonas é o egoísmo dele, o narcisismo dele, o quanto ele ama a ele mesmo, mas ele não ama o próximo. Ele não ama o próximo. O que Deus está fazendo é agir para abrir os olhos do profeta. O que Deus está querendo é o seguinte: meu filho, você está olhando para você e para a sua dor, mas você não está olhando para a dor de Nínive. Você está olhando para o amor que eu tive para com você dando essa planta, mas você não está olhando para o amor que eu tive para Nínive, perdoando o pecado dela. E é interessante, porque nesse sentido Jonas é um hipócrita, porque ele conhece Deus, mas ele acha que o amor de Deus é só para ele, e não é para o povo de Nínive. E é interessante nós fazermos essa análise, porque várias vezes nós pensamos no amor de Deus só para nós, e não para os outros. E queremos guardar esse amor, e Deus está querendo abrir os olhos do profeta. Deus está revelando quem ele é, só que o profeta quer esse Deus só para ele. Só para ele. No final de tudo, Deus preserva a vida de Jonas. Deus poderia eliminar Jonas, como poderia ter eliminado Nínive? Poderia, mas ele preserva Nínive e preserva Jonas. Quando eu olho para isso e quando eu percebo tudo isso, é graça em cima de graça. Nós não recebermos aquilo que nós merecíamos, mas recebermos aquilo que nós não merecíamos de Deus. Nós merecíamos morrer, mas recebemos o amor imerecido e a graça imerecida de Deus para nós. Deus continua nos preservando, apesar do nosso pecado e apesar das nossas falhas, apesar do nosso egoísmo. Então, eu quero caminhar para o final, e caminhar bem para o final, trazendo algumas coisas sobre eu e você. Algumas serão 5, e eu pretendo falar elas bem rápido, tá? A primeira: eu e você somos chamados por Deus para nos alegrarmos não com as nossas coisas, mas com Deus e as coisas de Deus.
Eu fico muito alegre quando os meus amigos, pessoas próximas a mim, conquistam várias coisas. Quando eles trocam um instrumento musical, quando eles trocam de carro, quando eles compram alguma coisa, eu me alegro com eles. Mas eu não me alegro somente com as coisas que eles conquistam, eu me alegro com eles. Esse é o nosso desafio. Deus está fazendo várias situações e várias coisas com as pessoas que estão aqui e com outros amigos nossos. E nós temos a tendência a olhar para essas conquistas com inveja. Nossa, mas Deus fez isso na vida daquela pessoa e não fez isso na minha vida. Por que, Deus? E começamos a questionar Deus. Quando eu e a Josi nós compramos o nosso apartamento, o pastor Antônio falou assim: vocês tentaram há 2, 3 anos atrás e não conseguiram. Sabe por quê? E nós estávamos dando a volta na praça aqui com o carro. Ele falou exatamente assim: porque Deus não queria que vocês comprassem naquela hora e queria que vocês conquistassem hoje. E às vezes nós ficamos muito julgando assim: por que eu não tenho alguém para partilhar a vida juntos? Por que eu não tenho o emprego que eu quero? Por que eu não entrei na faculdade aos 18 anos? Porque Deus não queria exatamente aquilo. E quando nós queremos pela nossa própria força romper com tudo isso, nós corremos 2 riscos. O primeiro é o risco de ficar invejando os outros. A inveja é querer viver uma vida que não é minha, mas querer viver uma vida que é dos outros. O nosso desafio é vivermos a nossa vida no nosso tempo. O segundo erro é querer acelerar Deus e as coisas de Deus. Foi isso que Abraão, ainda era Abrão, não era Abraão, e Sara, não era Sara, ainda era Sarai. Tentaram fazer. E daí Sarai dá uma boa ideia para Abraão: se deita com a minha serva e faz um filho nela. E daí nasce Ismael. E se você observar a linhagem dos povos antigos, a linhagem de Ismael é um dos maiores inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque tentaram dar uma mãozinha para o plano de Deus. O nosso desafio é viver o que nós somos chamados para viver. Nínive estava sendo chamado para viver uma experiência de conversão com Deus. Jonas estava sendo chamado para viver a história de pregar para um povo e ver a conversão daquele povo. Mas Jonas estava com inveja da ação de Deus naquele povo. O que nós precisamos viver é somente a nossa vida. E, em última instância, você só pode viver a sua vida. Você não vive a vida da pessoa que está do seu lado. Tá bom? E se você ficar fazendo muito disso, você vai acabar igual Jonas, olhando para a vida dos outros, frustrado, reclamão, macambúzio, triste, e com Deus ainda reprovando você. Segunda aplicação: nós temos que colocar maior valor nas pessoas do que nas coisas. Sabe essa pessoa que está perto de você aí? Valoriza ela, tá? Quando você está triste, é ela que te ajuda. Quando você chora, é ela que te consola. Quando você está mal, é ela que te apoia. E é interessante termos aqui mãe e filha, porque quando tiver mal na sua vida, quem você vai ter é sua mãe, seu pai, seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva. São essas pessoas. São essas pessoas. O teu celular pode te ajudar, mas ela não vai ficar lá orando com você, te apoiando, te ajudando. Você pode ter um baita ciúmes do seu carro, mas o máximo que você vai poder fazer é entrar no seu carro e sair nervosinho com o seu carro por aí. E o seu carro não vai te consolar não, viu? Então valoriza pessoas que estão aqui. Valoriza a igreja que você faz parte, que te apoia, que te acolhe, que tenta te aconselhar, que tenta te instruir na palavra de Deus. Tá bom? Senão você vai ficar igual Jonas, sozinho no alto do monte. Sozinho. Isso não aterroriza vocês? Imagina só, o povo de Nínive estava alegre e feliz, porque depois de 40 dias, eles não foram destruídos. Imagina a festa.
Imagina os louvores a Deus. E Jonas estava lá, em cima do monte, sozinho, em vez de estar lá embaixo, no meio do povo, se alegrando com eles. Se alegrando com eles. Nós conquistamos coisas, mas se não forem as pessoas para se alegrar conosco, é tudo vazio. É tudo vazio. É tudo vazio. Por falar nisso, se tudo der certo, quarta-feira, eu e minha esposa já poderemos entrar no apartamento e nós esperamos todos vocês lá para a gente fazer uma bagunça naquele apartamento e a gente tomar uma multa do síndico. Tá bom? Hã? Quem sabe no sábado já dá para a gente comer uma pizza lá. No escuro. Porque a CPFL leva 5 dias para acender a luz, tá bom? Mas a ideia é essa. É se alegrar juntos. Aquele apartamento não tem sentido sem a Josi, e para a Josi, sem eu. Mas também sem vocês. Aquele lugar é um lugar para eu estar com a Josi estar comigo, nós estarmos com Deus, mas também para estarmos com vocês. Para estarmos juntos. Para estarmos juntos. Terceira aplicação. Nós devemos ficar felizes com a obra de Deus. Deus está fazendo uma obra no mundo. Amém? Deus está fazendo uma obra aqui, Deus está fazendo uma obra lá no Paviote, tem outras igrejas fiéis ao Senhor na cidade, nós temos que ficar alegres com isso. Deus está agindo e a mensagem dele está alcançando vidas e corações. Nós não somos donos da igreja para controlar quem entra na igreja. Nós somos chamados só para pregar o evangelho. E eu acredito que os piores acabarão entrando aqui. E daí a nossa palavra deve ser igual à palavra de Paulo. Dos pecadores eu sou o pior. Então quando os pecadores entrarem aqui, nós não estamos aqui para olhar a roupa dele, do pé até a cabeça. Nós estamos aqui para lembrar que nós somos tão pecadores quanto eles. E que eles também merecem e precisam ouvir a palavra de Deus. Assim como nós. Assim como nós. Nós não somos superiores aos outros. E não somos donos da igreja. Nós não estamos aqui para controlar como vai funcionar ali em cima. O dono da igreja só é um, Jesus Cristo. E ele continua sendo o dono da igreja. E ele não abre mão disso, viu? Não abre mão disso. Quarto, Deus tem feito o melhor sobre as nossas vidas. Mesmo que às vezes você não perceba isso. Mesmo que às vezes venha dificuldade. Mesmo que às vezes você brigue com quem você ama. Mesmo que às vezes você perca o seu trabalho. Mesmo que às vezes você não foi sorteado no canal Pregando as Escrituras ou Escrituras Plus. Mesmo que às vezes você esteja mal, Deus continua fazendo o melhor sobre a sua vida. Ele não perdeu o time. Ele não perdeu o jeito. Ele não é um teísta aberto, ou seja, um deísta, né, aberto. Um deísta ou um teísta aberto. Em outras palavras, Deus não é o relojoeiro que deu corda no mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Ele continua governando e dirigindo todas as coisas à nossa volta e nada perde do controle dele. Isso que significa nós falarmos que Deus é soberano. Amanhã pela manhã nós cantaremos na escola dominical: nosso Deus é soberano, Ele reina, Ele reina, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não é presbiteriano, mas Ele é soberano. Última aplicação. O mais importante de tudo que nós temos falado, e o mais importante dentro do livro de Jonas, é a expansão do reino. E Jonas não tinha percebido isso. E Jonas estava preocupado com outras coisas, mas o reino de Deus estava sendo expandido. Isso significa um detalhe: desde o início da criação, Deus queria que o nome dele fosse conhecido em todas
as terras. Deus não tinha o objetivo de se fazer Deus somente sobre Israel, mas para que Israel fosse uma ponte para as nações. Por isso que lá em Gênesis 10, que fala sobre as nações do mundo, tem 70. E quando saem da terra, porque tinha fome lá no final de Gênesis, eles saem com Jacó e eles vão para o Egito, lembra desse texto? José já está lá e manda chamar Jacó e a prole de Jacó para ir viver no Egito. Quando eles saem de lá, quantos saem? 70. Sabe por quê? Porque era cada um para uma nação de Gênesis 10. Isso significa que Deus já tinha um plano para cada uma daquelas nações e queria usar o povo de Israel em cada uma daquelas nações. Só que eles não perceberam isso. Sabe por que nós moramos em bairros diferentes? E nós não moramos num acampamento? Já pensaram? Vila presbiteriana. Vila fechada presbiteriana. Sabe por que isso não existe? Porque Deus deseja nos usar na onde Ele nos plantou. Onde nós estamos. Aonde nós estamos é o local da nossa missão. Todos nós estamos em Montemor? Estamos. Mas em Montemor em lugares diferentes. Porque Ele deseja nos usar em lugares diferentes. Em situações diferentes. Sabe por que vocês estudam em escolas diferentes? Sabe por que vocês têm trabalhos diferentes? Sabe por que vocês fazem faculdades diferentes? Sabe por que vocês fazem viagens em locais diferentes? Porque Deus deseja nos usar sempre em lugares diferentes. E não no mesmo lugar. Para depois nos trazer para um grande ajuntamento. Esse é o Deus que continua agindo e atuando. E que deseja que o reino dele cresça cada vez mais. Amém?